Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Empower Code. Vamos dar sequência ao nosso portfólio que a gente está desenvolvendo do zero até o deploy usando Next.3 e Jamstack e tudo que tem de bom no mundo do front-end. A gente já falou sobre CSS em JS, sobre refatoração. Já conversamos bastante sobre as novas funcionalidades do Next e sobre Server Components. E nesse vídeo a gente vai começar a fazer a integração com outras APIs, ou seja, APIs de terceiros como o GitHub e o Prismic, que é um CMS. Para quem não sabe, CMS é algo como o WordPress. O WordPress é um CMS, um dos mais conhecidos que tem, mas a gente vai estar dando atenção mais pro Prismic por ele ter uma facilidade boa de integrar com o código. E então a gente vai acabar utilizando ele. A gente parou. Deixa eu rodar o projeto aqui. A gente parou em um ponto bem interessante na última aula. As ideias. A gente parou em um ponto bem interessante no último vídeo. Que a gente terminou a refatoração para utilizar o Tailwind com o CVA. E atualmente o que a gente tem aqui é... Cadê? É isso. A gente tem essas duas telas aqui. Tudo funcionando tranquilamente. Esse daqui eu ainda não implementei, então ele vai dar 404. Mas vamos começar hoje pela parte de sobre, né? Porque é onde vai estar as informações de... Onde vai estar as minhas informações, as informações mais essenciais do portfólio. E depois a gente conversa um pouco mais sobre a parte de início. Porque aqui na parte de início eu tenho algumas ideias bem interessantes para aplicar e eu preciso estar com o CMS já instalado. Então a gente vai começar pelo sobre e fazer o setup do CMS e começar a fazer requisições para API externa, como a API do GitHub e entre outros. Mas é isso, não tem muito o que falar. Vamos começar aqui. Eu já tenho uma conta aqui no Prismic. Só você acessar aí o prismic.io e fazer o login com o GitHub mesmo. E se você não usa o GitHub ainda, recomendo fortemente, porque é uma das principais tecnologias e a maior parte das empresas estão usando algum tipo de versionamento de código, e inclusive algum versionamento de código que utiliza o Git. E bom, a maioria delas que eu vejo para gerenciamento de código em nuvem é o GitHub, o GitLab e enfim, tem vários, mas esses são os principais que eu vejo. Fazer uma conta aqui no Prism que é muito simples, é só você preencher as informações, você vai cair num painel como esse e aqui você vai selecionar Next, né? A gente está usando o Next. E eu vou colocar esse daqui, ó, sem nada, vaziozão mesmo. Ele tem um plano básico aqui muito bom, dá pra usar sem problemas, sem muitos problemas. Eu utilizo já, como vocês puderam ver, ele tem outro repositório que chama, né? Tem outro repositório ali que eu utilizo em produção, então é bem tranquilo. Aqui a gente vai colocar o nome, né? Eu vou colocar em Empower Code. Tá livre. Display name é opcional, eu não vou colocar. Que não tem muito o que a gente pensar aqui. Next, tudo certo, plano free. Criar repositório. É bem simples, né? Só colocar o nome, criar o repositório. E a gente vai ser direcionado para isso daqui. Aqui a gente vai dar um get started com with last machine. Aqui a gente vai falar, eu já tenho um projeto. Por caso que esse outro aqui, caso você esteja criando um projeto do zero. Então aqui a gente vai falar que já tem um projeto e vai executar essa segunda linha aqui, que é para iniciar o Slice Machine dentro do nosso projeto.
Só dá um Enter. Ele tá falando que precisa instalar o Slice Machine Init, pode ser? Dá um Yes e ele vai fazer as instalações dos pacotes. E é só a gente esperar. CMS como esse, você pode muito bem fazer um blog, que inclusive é o caso do aplicativo aqui. Eu uso para fazer não só um blog, mas eu uso para fazer documentação do projeto. Então tudo isso daqui tá lá dentro do Prismic, o changelog e tudo mais. Então é muito versátil, muito fácil de utilizar ele. Tá terminando de instalar aqui, tá. Tá, ele tá pedindo pra gente fazer login, então vamos abrir ele vai abrir ele vai abrir o navegador aqui pra gente fazer login. Só que eu não sei o que tá acontecendo com o Chrome. Eu não sei se é por causa de ele tá no Linux, mas ele tá bugado assim faz um tempão. Eu vou copiar a URL e vou jogar em outro. Não sei nem onde que fecha essa parada, mas... deixa eu abrir aqui. Só colar o URL aqui. Provavelmente a gente deve conseguir fazer login. Tá falando que eu tô logado já. Então, ok. Ele já reconheceu aqui. Já pegou meu e-mail. E selecionou o repositório. E a gente já tá conseguindo fazer as instalações do core das dependências com o npm. É só esperar. Eu vou dar um corte aqui enquanto instala. E quando terminar eu volto. Beleza, galera. Terminando de instalar aqui o nosso Prismic, né? Terminou de inicializar já no projeto. E a gente vai instalar uma segunda lib aqui, como dependência de desenvolvimento, que é o Prismic TRS Code Gen, que ele vai gerar a tipagem dos documentos que a gente vai criar. Eu já vou mostrar para vocês como funciona, mas ele vai gerar essa tipagem de forma automática, porque o Prismic ainda não tem integrado com ela uma tipagem para falar o que tipo de documento a gente está lidando. Então esse Prismic Code Gen ele vai gerar a tipagem de forma automática pra gente, sem a gente ter que ficar abrindo um arquivo lá e tipando na mão. Então vou instalar aqui como dependência de desenvolvimento e vou deixar instalando aí mesmo. Depois a gente volta aí. O importante aqui é que ele gerou para nós de forma automática algumas configurações. Aqui a gente não precisa mexer em nada, nenhum deles. Aqui ele tá dando erro do SLint. Só a gente salvar ele já atualiza pra gente. Aqui ele também criou dentro de Pages, ele criou um Slice Simulator. Isso daqui não deveria estar dentro de Pages, mas a gente já resolve isso. E dentro de componentes, eu acho. A hora que ele criou isso. Ele era para ter criado também uma pasta de slices, não, tá aqui na raiz. E daqui a pouco eu explico pra vocês como funciona isso daqui, pra que serve. Vamos só. Daqui a pouco eu explico pra vocês como funciona, mas vamos pro que interessa, que é rodar o Slice Machine aqui e criar algum tipo de documento, né? Você não precisa mexer em nada nisso daqui, provavelmente aqui deve funcionar. Então, só vou dar um npm run Slice Machine, que já tá aqui. E ele vai rodar para nós em localhost. Provavelmente vai conectar automático aqui. E ele vai rodar para nós pra gente poder criar os documentos. Então, se eu vim aqui e acessar o localhost 9000, agora não, 1999, ele vai abrir o Slice Machine, que é onde a gente cria os modelos dos documentos.
aqui não é onde a gente vai criar, de fato, os documentos, mas sim os modelos dele. Aquela paradinha de slices, onde fica aqui, essa pasta de slices, é como se fosse componentes personalizados que a gente poderia criar ali dentro do próprio Prismic e a gente utilizaria ele dentro do código. Para quem já chegou a usar a WordPress, por exemplo, lá no WordPress a gente tem um montador de páginas que é basicamente arrasta e solta. E esse daqui é mais ou menos a mesma coisa, só que no estilo de código, né? Você cria um slice, que seria um pedaço, né, em português, e daí você coloca esses slices dentro do código e você pode modificar direto pelo Prismic, sem ter que abrir o código-fonte e alterar. Então isso é muito, muito bom, por causa que você evita estar aqui fazendo alteração no código quando ele está em produção. Por exemplo, você percebe que tem, sei lá, um erro de gramática na primeira página, na página inicial do projeto. Se você tá com tudo no código ali, você vai ter que abrir o projeto, você vai ter que achar a página lá, vai ter que mudar, vai ter que fazer um push na branch e esperar que o servidor suba essas alterações para daí você ver a alteração rodando. No Prism que é só você ir lá, alterar o erro gramatical e limpar o cache e pronto. Evita você ter que estar alterando o código por coisa pequena às vezes. Mas enfim, vamos criar um custom type aqui, que é o que a gente vai criar. Vamos dar um create aqui. E aqui tem duas opções, que é o Reusable Type e o Single Type. O que acontece? O Reusable Type é quando você vai repetir o mesmo tipo de documento várias vezes. Por exemplo, em blog, ele tem vários posts, então a gente criaria um tipo de post e a gente poderia criar vários do mesmo. Aí o Single Type é single, né? Só um. Então você só vai usar ele uma vez. Por exemplo, tem um texto lá na home e a gente vai criar esse texto, então pelo Prismic, então a gente usaria um Single Type e utilizaria esse texto lá na home. Então aqui é bem básico. O de cima repete, o Reusable repete e o Single não repete. Então você só cria uma vez. Aqui vamos criar um single, né? Porque o texto que vai estar lá na página de sobre é um texto que eu não vou repetir para outras páginas. Então aqui eu vou colocar o nome, eu vou colocar aqui o mesmo nome da página, about. E aqui você pode deixar o mesmo, eu recomendo até que você não altere, porque pode acabar gerando um problema inesperado aí para você, ou caso você não tenha um conhecimento muito profundo de como você vai usar isso daqui. Se eu dar um create, ele vai criar. E aqui ele já criou. E aqui a gente vai poder criar o formulário. A gente não vai criar o texto em si já. A gente vai criar o formulário para quem for criar isso aqui. Como a gente vai fazer tudo, então a gente vai criar o formulário que a gente vai preencher depois. Então, muito interessante que você já tenha uma noção do que você vai querer dentro da página para você saber o que você está inserindo aqui. E aqui a gente tem vários campos. Vários mesmo. E obrigatório aqui, que é obrigatório é esse UID, que é basicamente identificador para a gente poder achar depois esse tipo, que vai ser about mesmo. Eu vou deixar o mesmo. Na verdade aqui eu vou colocar UID o nome. UID. E ele é obrigatório, então você precisa desse carinha aqui. E esse UID é o identificador que a gente vai poder pesquisar dentro da API do Prismic pela página. Então, por exemplo, se tiver lá, sei lá, 1, 2, 3, eu vou dar um find, where ID 1, 2, 3. É tipo como se fosse um banco de dados, muito entre aspas. Vamos ver aqui, então vamos adicionar um novo campo agora. Aqui eu vou colocar um link to media. E aqui eu vou colocar alguns links, né? Que vai ser o LinkedIn. Vamos adicionar um outro link. YouTube. Mais um link. Esse vai ser para o GitHub.
eu acho que é isso por enquanto. O que mais a gente vai adicionar aqui? Eu vou colocar agora um campo de texto, que vai ser o content, já tá aqui, que vai ser o conteúdo da página. Inclusive, se eu apertar em editar aqui, ele aceita basicamente todos esses parâmetros no conteúdo. Então, se você quiser desabilitar algum por algum motivo, então é só tirar aqui. Eu vou deixar todos mesmo. E aqui dentro... Não, na verdade esse daqui eu vou deixar pra outra página. Depois eu vou mostrar uma parada bem legal que eu pretendo fazer aqui. Eu acho que eu já posso dar um save aqui. Save file system. E beleza, aqui ele falou models and mocks have been generated successfully. Ou seja, ele gerou tudo com sucesso aí. Aí você vai acessar aqui chains e vai dar um push chains. Que isso daqui vai basicamente pegar as alterações que a gente fez aqui na nossa máquina local, que está rodando do localhost, só a gente consegue ver, e vai jogar lá pro Prismic. Então aqui a gente volta pro Prismic, né? Então aqui depois que a gente já fez, que a gente dá um continue de volta, e daí aqui eu vou falar I have pushed my models, ou seja, eu já fiz o push dos meus modelos. Então se eu der um próximo aqui, ele vai carregar e provavelmente a gente já tem isso daqui pra gente definir a linguagem que o nosso conteúdo está sendo escrito. No caso eu vou deixar português Brasil aqui e vou apertar aqui define as the main language, e basicamente é isso. Ele vai terminar de carregar. Se você tentar não prosseguir aqui sem fazer essas mudanças em local, lá ele não vai deixar você prosseguir por causa que você precisa de uma alteração para que isso aqui funcione. Então ele vai carregar aqui, só a gente esperar. Prontos, e ele já criou essa tela aqui pra gente. E aqui ele tá falando your page build is ready for you. Now you can start creating content. Ou seja, o seu criador de páginas está pronto para você. Agora você pode começar a criar o conteúdo. Se eu apertar aqui em Create New, só para dar uma demonstração, ele vai já... Aqui ele não pediu para mim selecionar por causa que eu não tenho nenhum repeatable type. Mas ele já pulou direto aqui pro conteúdo da página de sobre. Então ele não deu para me selecionar porque só tenho esse tipo e ele é único. Então ele já mostrou aqui, né? Eu preciso colocar um ID para identificação. E aqui a gente tem os links e aqui o conteúdo. Eu posso preencher isso daqui da forma que eu achar melhor. E depois eu pesquiso isso pela API do Prismic lá dentro do meu código. E eu vou preencher aqui, bem rapidão, e mostrar para vocês como que a gente consegue puxar essas informações do Prismic lá pelo código. Eu vou dar um pause no vídeo enquanto eu preencho as informações aqui. E eu já volto. Gente, escrevendo ali o texto que vai para a página de sobre, eu acabei tendo um problema que eu não conseguia dar enter e quebrar a linha. E achei importante voltar aqui e mostrar para vocês o motivo. Que aqui no Custom Types, quando a gente insere esse campo de texto aqui, é importante que eu selecione isso aqui, ó. Essa opção aqui, que aceita parágrafos múltiplos. Senão ele não vai deixar mesmo eu dar enter, por causa que ele só permite um parágrafo por campo. Então aqui eu posso dar um save, e daí eu vou poder usar mais de um parágrafo no campo. Então a gente salva. Depois de salvo a gente vai em changes e empurra essas changes lá pro Prism. E daí a gente vai poder editar os campos lá. Era só isso mesmo, então eu vou continuar escrevendo aqui e eu já volto. Pronto, escrito aqui um texto. Depois que você terminar de escrever, você pode apertar aqui, ó, em Publish. Primeiro vai aparecer Save, depois você pode apertar em Publish e depois publicar. E ele vai estar no ar.
e agora a gente já pode acessar isso daqui lá pelo código. O importante é que ter esse status live aqui, e o resto a gente pode fazer lá pelo código. Eu vou fechar um pouco dessas coisas abertas aqui. Agora a gente pode voltar pro código. Se você notar aqui no Custom Types, ele já criou um arquivo de about aqui. Em todas as informações que a gente pode ter lá dentro do nosso arquivo de about. E aqui também a gente tem esse Prism.io type, é uma definição de tipos, né? E ele já define aqui tudo pra gente. Então a gente já tem aqui a definição de tipos do about. Esse uso aqui ele tá dando por causa da tipagem e tá reclamando aqui por causa do SLint. Eu não vou. Verdade, eu posso vir aqui desabilitar pra ele não ficar enchendo o saco, ou eu posso vir aqui e criar um novo arquivo slint ignore. Isso, acertei. E daí a gente vai ignorar aqui todo arquivo com .d.ts. Isso daqui já deve funcionar. Já parou de dar erro aqui na definição de tipo. Então, agora é só a gente pegar e fazer um fetch. Mas antes de fazer um fetch, a gente precisa definir algumas coisas aqui. Antes de mais nada, na raiz do projeto eu preciso criar um novo arquivo chamado .env.local, que é o arquivo de variáveis do Next. E aqui eu já coloco esse arquivo dentro do... Não, ele já está aqui dentro do gitignore, para não enviar para o GitHub. E aqui a gente vai definir o nosso Prismic API Key. E você vai encontrar essa chave de API lá dentro do Prismic. Tá aqui, eu tava com a documentação aberta aqui para dar uma olhada em uma paradinha. Mas basicamente, aqui você vai estar nessa tela aqui, provavelmente dentro do repositório do projeto, onde a gente tinha criado a página de About, né? E aqui você pode vir aqui embaixo em Settings, vai aqui a API Security, e provavelmente aqui você vai ter a API Access. E aqui você pode colocar o nome da aplicação, de preferência só um nome que você consiga identificar nos logs, para você saber onde que tá vindo. Aqui eu vou colocar Empower Code Next. Deixa eu colocar aqui com Camel Case, né? Next, Empower Code Next. Só para mim saber de onde que essa edição vem depois. E o URL de callback que não precisa. Então você pode adicionar, e aqui vai aparecer o ID do cliente. E aqui o client secret, o nome da aplicação, e aqui embaixo esse access master aqui, access to master aqui, que é a chave de acesso para você conseguir acessar todas as informações aqui dentro. Obviamente não vai estar aparecendo para você isso no vídeo, né, por questão de seguranças, mas aqui tem uma URL zona bem grandona. Então você pode copiar aqui no botãozinho do canto, colar essa string que você colocou, que você pegou ali, aqui na frente. E tudo certo, é só salvar e pode fechar o arquivo e a gente já está pronto para fazer a requisição de fato. Então aqui dentro das páginas a gente, não é dentro do pages, aqui dentro do app, né, About, a gente tem essa página aqui, que por enquanto ela está sem estilização nenhuma. E aqui a gente vai ter duas informações bem interessantes. No topo eu quero puxar a referência do GitHub, né? Quero puxar os dados do GitHub para me usar aqui dentro. E na parte de baixo eu vou utilizar o que vem do Prismic. Então, aqui embaixo, para usar
o Prismic aqui. Antigamente eu tinha que dar, né, um export, get step props e os cacete, tudo. Mas, com uma nova versão do Next, a gente pode fazer a chamada direto por aqui. A não ser que, por a nossa variável de ambiente que está definida como Prismic API Key, isso daqui só está disponível no server-side, né? Aqui, se a gente quer que ele fique disponível, né, pro lado do cliente, seria next, underline public, e daí underline o nome da variável, né? Isso daqui deixa disponível no browser. Agora, se eu tirar isso daqui, ele só está disponível no lado do servidor. Então, se aqui dentro do componente eu vir aqui em cima e marcar como use client aqui, use client, no caso para gerar do lado do cliente, isso daqui não vai funcionar, por causa que ele não tem acesso a API, e daí eu teria que usar aqui um use effect do jeito tradicional. Mas, como a gente está fazendo isso pro lado do servidor, eu posso simplesmente chamar aqui dentro, ele vai ter acesso às informações tranquilamente. E então, para a gente conseguir fazer essa chamada, né, e eu quero que seja assíncrona, então eu vou colocar aqui async na frente da função. Isso daqui é muito louco. Então eu faço aqui um const, ou seja, eu vou definir uma constante chamada Prismic. Recebe create client que vem de dentro do prismic.client. Beleza? Primeiro eu vou criar o client do Prismic e depois eu vou usar para fazer a chamada. Só que ele está dando erro do slint porque não foram fornecidos os argumentos para os parâmetros hash. Esperado 2 argumentos, mais apenas um foram obtidos. O que está acontecendo aqui, gente? É porque aqui dentro do Prismic TS, aqui na raiz, a gente tem que definir a gente definiu a chave de segurança aqui dentro. Então eu não tô definindo aqui. Aqui a gente passa routes, se eu não me engano, aqui dentro tem um cara chamado API. Espaço, cadê? Aqui, ó, Access Token, né? Daí a gente vai colocar aqui o process.env.prismic, tem que ser o mesmo nome da variável de ambiente lá, né? Prismic API Key. Só eu salvar isso, ele já deve funcionar aqui. Ou não, né? O que acontece aqui é que esse create client não tá vindo aqui. Isso daqui vem do Prismic IO. Ele não tá reconhecendo. Mas é para ser desse arquivo aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? Ponto barra. Tá bom? Ponto barra. Vamos dar uma olhada aqui. Ponto barra. Ponto barra. Aqui, ó, Prismic IO. Agora sim. E logo em seguida a gente pode fazer o quê? Fazer um const. Ou deu about recebe Prismic ponto. Get by ID. Agora a importância daquele ID lá. E eu vou passar o ID que eu quero aqui, que é o about. Pra quem... Só pra vocês ficarem por dentro. Aqui eu tenho que colocar um await na frente. Await Prismic. E esse ID aqui, o get by, na verdade aqui não é get by ID, é get by UID. E esse UID aqui é o mesmo UID que tá aqui, ó. Quando a gente vem editar aqui, tá aqui, ó, UID. Esse carinha aqui. A gente tá esperando de 2 a 3 argumentos, mas um só foi recebido. Aqui na verdade, o primeiro campo a gente passa o tipo. Então aqui o tipo dele. Agora vai ficar meio redundante, mas
o tipo foi aquele tipo que a gente criou no Slice Machine. Ou seja, a gente tem um about, que é o ID, dentro do tipo about. Eu vou até trocar aqui para ficar mais claro. Aqui vai ser about me, o UID. Vou dar um save aqui, só para ficar mais sucinto. Vou dar um publish now. Beleza, agora eu tenho um ID about me e o tipo é o about. Então aqui eu posso passar o tipo, né, que seria about, e o segundo parâmetro seria o ID, que seria about me, certo? E agora se eu der um log about dentro desse objeto aqui, a gente vai ver o que a gente tem aqui dentro. Deixa eu rodar a aplicação, não sei se está rodando já. Acho que já tá rodando. O terminal não quer abrir, né? Mas a gente abre ele na marra. Vamos dar um npm run dev aqui e esperar ele abrir. Se eu acessar aqui agora, der um refresh, só para recarregar mesmo. Esperar, tá compilando. E não vai aparecer nada lá no log por causa disso daqui tá sendo gerado do lado do servidor. Então o log é para aparecer aqui no console. Compilado com sucesso. E aqui ele deu algum erro. Dá uma olhada. Tá, ele fez o get aqui. Deu cache miss, não achou cache. Depois ele fez um outro. Deu erro 400. Cache miss. Prismic client, dist create client. Unknown type, ou seja, ele não conheceu o tipo. Interessante. Porque aqui dentro do create client aqui do Prism, que a gente tem que definir mais algumas definições aqui no tipo de rotas. Essas rotas não podem ficar aqui. Esse daqui é só o exemplo, né? Então a gente tem que definir isso daqui para como vai ficar na nossa aplicação. Aqui a gente tem que definir primeiro um tipo e para onde esse path aqui, né? O tipo seria o tipo do documento, ou seja, que o primeiro vai ser about, que é o tipo do documento que a gente criou lá, e esse path é onde ele vai ser renderizado dentro da nossa aplicação, ou seja, barra é o diretório raiz, então a gente está digitando isso dentro, a gente está buscando isso dentro da página about. Então isso daqui vai ser para barra about. A gente pode apagar esse segundo aqui. Só de salvar. Deixa eu abrir o terminal de volta. Ele não gosta de mim no terminal. Não sei porquê. E eu vou dar um reload lá. Na verdade, já foi aqui, ó. Já apareceu os nossos dados aqui. Só para vocês verem. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Aqui dentro do nosso data veio o LinkedIn, YouTube, GitHub, que foi as coisas que a gente definiu aqui, ó. Inclusive, eu acho que aqui dentro do Custom Types tem acesso fácil aqui. Ó, dentro a gente definiu lá, né, o campo LinkedIn, com o tipo de link. E pra gente colocar o link das redes sociais, então tá aqui todos eles. E dentro do content é o nosso campo de texto. Mas aqui eu vou dar um log aqui só pra mostrar pra vocês uma coisa. Se eu der um console log aqui dentro de about.data, e aqui eu vou fazer o seguinte, para facilitar a visão e não deixar esses objects assim que a gente quer ver bem certinho, né? Eu vou dar um JSON.stringify data no 2. Isso daqui ele vai transformar em string. O primeiro parâmetro é os dados, né? Que ele vai transformar. O segundo é o transformador, que a gente pode definir uma função aqui, para quem não sabe, pegar todos os dados e definir aqui, fazer uma função e a gente pode fazer um parseamento do jeito que a gente quer. Só que então que eu não quero nenhum parseamento, então eu passo no 1. E 2 aqui é a indentação. Então ele vai identar isso daqui como espaço de 2 aqui, né? Essa indentação no campo da frente aqui. Posso dar um Ctrl S, e se eu descer lá embaixo. Na verdade ele já até apareceu aqui, ó. Um log bem grande. Só deixa eu ver aqui. Parece que ele tá
Não, agora foi. Ah, beleza, ó, ele dentro do content, né, que é o conteúdo, ele traz aqui, ó, content, ele traz o tipo, né, do, do, do campo, que seria um heading 2, ou seja, um H2, uma semântica do HTML, o texto, e daí aqui traz esses spans, e para definir, né, como que esse texto tá visualmente na tela. Então a gente não pode simplesmente pegar esse texto aqui e jogar dentro da tela, porque não vai dar certo. Antes de a gente jogar ele na tela, a gente tem que transformar ele para uma semântica de HTML, né? Para um texto HTML.